E o texto que eu trago para a nossa meditação nesta manhã está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9 e versículo 13, a parte B do versículo: porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E o tema da nossa mensagem de hoje é quebrando o silêncio. Glória a Deus. O texto sagrado, ele nos traz um momento muito importante, aonde Jesus Cristo cura um paralítico. A Bíblia classifica como o paralítico de Cafarnaum. E naquele momento que aquele paralítico, ele se direciona para Jesus, Jesus imediatamente diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E muitos dos que estavam ali, inclusive os fariseus, recriminaram Jesus por aquelas palavras que ele dissera. Mas haviam pessoas, ou seja, havia uma multidão que se maravilhou e glorificou a Deus, que dera tão poder para os homens. Mas naquele momento ali os fariseus recriminavam Jesus, porque ele se juntava com publicanos e pecadores. Lá no versículo 11 do capítulo 9, nós vamos dizer: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus ouviu o que eles disseram e Jesus respondeu: não necessitam de médicos os que estão bons, senão os que estão doentes. Aí Jesus diz: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus nesta manhã. E o tema da nossa mensagem de hoje, ele nos faz mergulhar no grande silêncio que produz a nossa alma, que nos impede de desfrutar de uma boa comunhão com Deus. O silêncio que está dentro do nosso coração, que nos impede de se aproximar de Jesus. Há algo dentro do coração do homem que o induz a se calar diante da verdade bíblica, diante da palavra de Deus. E no entanto, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus, ele disse: eu vou e vos enviarei o Consolador, para que vós não fiquem órfãos. É o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona, que nos traz alegria, que produz regozijo em nossa alma, que faz quebrar todo o silêncio que há dentro do coração do homem, que o afasta de Deus. Aleluia. O silêncio, ele impede o homem de entender o verdadeiro significado do derramamento de sangue de Jesus na cruz do Calvário.
É como se muitas pessoas estivessem olhando para a crucificação de Jesus Cristo e não estivessem entendendo que Jesus Cristo não é apenas um símbolo, não é apenas alguma coisa simbólica no dia da paixão de Cristo. Ele é muito mais além. É este silêncio que tem que ser quebrado dentro do coração do homem, para que faça ele entender que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele vai muito mais além. É o sacrifício da salvação, é o sacrifício da comunhão. E se nós atentarmos para a crucificação de Jesus, nós vamos encontrar a vida. Bendito seja o nome do Senhor. É este silêncio que deve ser quebrado, que nos impede de ver que somos pobres, nus e miseráveis diante de Deus. A Bíblia nos diz, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 17, ela nos diz que o homem sem Deus é pobre, nu e miserável, não tem comunhão, é desprezível diante de Deus. É por isso que nós devemos quebrar este silêncio, este grito de socorro que há dentro do nosso coração, aleluia, para termos comunhão com o Senhor. Este silêncio que o homem configura na alma o faz ficar preso neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Lá na epístola de João, na primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 19, nos diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 2, versículo 15, a Bíblia nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Precisamos de arrependimento, porque somente através do arrependimento pode se quebrar este silêncio, este grito de socorro que há dentro da alma do homem por Deus. Nós precisamos de Deus. Há um grito de socorro dentro de nós. É o nosso espírito que anela pela comunhão com Deus. E nesta manhã eu estou aqui para te dizer que somente o arrependimento, ele quebra este silêncio, e o Espírito Santo do Senhor, ele faz a comunhão da tua alma com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, no começo do seu ministério na Galileia, quando Jesus buscava os primeiros discípulos, a mensagem dele era de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 7. O profeta João Batista, segundo a palavra de Deus, ele veio pregar, ele veio preparar o caminho para a chegada de Jesus, pregando arrependimento. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, João Batista olhava para aquela geração e dizia: produzi, pois, frutos dignos de
de arrependimento. É o arrependimento. Aí ele dizia: eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que eu não sou digno de desatar as suas alpargatas, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Glória! Bendito seja Deus. Aleluia! Nossa mensagem está focada nestes frutos que o silêncio ocasionado pelo pecado não deixa germinar. João Batista dizia: produzi, pois, frutos de arrependimento. Pois nós precisamos produzir frutos de arrependimento. A mensagem da salvação, ela é focada no arrependimento. E o que é produzir frutos de arrependimento? É deixar o pecado, é deixar a imoralidade, é deixar os vícios, as orgias, é dar meia volta e voltar-se para o Senhor. Glória! É viver em santificação para Ele, é doar o coração para Ele, é estar disponível em graça, em amor e em comunhão a todo momento de nossas vidas. Glória! Bendito seja o nome de Jesus. A palavra nos cobra um verdadeiro arrependimento, pois ele vem acompanhado de mudanças em todas as áreas de nossas vidas. Entende bem o que eu estou falando nesta manhã. Quando nós nos arrependemos para a salvação, quando nós produzimos este fruto de arrependimento que João Batista falava, ele vem mudando todos os setores das nossas vidas. O Espírito Santo, ele entra em todas as áreas das nossas vidas. Há uma devastação de mudança. O amor de Deus entra na alma do homem e ele começa a produzir frutos de arrependimento para a glória de Deus. Aleluia! No capítulo 19 do livro de Lucas, nós temos uma mensagem maravilhosa, uma história bastante interessante. A história de Zaqueu. Nós encontramos Zaqueu quebrando o silêncio diante de Jesus Cristo. Zaqueu era um publicano. A Bíblia diz que ele era cobrador de impostos do Império Romano. A Bíblia nos diz também que ele era um homem muito rico, de pequena estatura, mas a palavra nos leva a entender que ele também era um homem injusto, era um homem ladrão, que roubava os pescadores na sua autonomia de cobrador de impostos. Ele roubava. Além dele ser um homem rico, ele era mal visto pela sociedade. E esta história de Zaqueu, ela nos traz uma lição muito grande de vida, porque a Bíblia nos diz que Zaqueu,
apesar da sua situação, ele desejou encontrar-se com Jesus Cristo. É o que nós estamos precisando, é o que a humanidade hoje está precisando. Muitas pessoas estão buscando só o material, estão buscando só o conhecimento, estão esquecendo de Jesus Cristo, estão esquecendo daquilo que alimenta a sua alma. Pois Zaqueu, ele era um homem rico, ele era bem situado, mas havia uma lacuna dentro do seu coração, havia um desejo incessante pela salvação. A Bíblia nos diz que ele ouviu falar de Jesus Cristo, imediatamente brotou um desejo na sua alma de conhecer a Jesus. Milhares de pessoas estão ouvindo a palavra, estão ouvindo que Jesus Cristo é Senhor, mas não estão deixando o desejo fluir para conhecer profundamente o autor da vida, para conhecer profundamente a palavra de Deus. Muitas pessoas estão esquecendo que nós só vamos chegar no outro mundo com Jesus Cristo se nós o reconhecermos neste mundo e vivermos com Ele. Glória! Bendito seja o nome de Jesus. O encontro de Zaqueu com Jesus foi repleto de mudanças, foi repleto de surpresas e realizações, repleto de mudanças, porque Zaqueu teve a sua vida mudada, pois ele encontrou a salvação em Cristo. Foi repleto de surpresas, porque o próprio Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce desta árvore, Zaqueu, porque hoje eu vou na tua casa. Eita glória! Que surpresa para Zaqueu. Zaqueu andava atrás de Jesus Cristo. Como ele era pequenininho, ele talvez pensou: eu não tenho chances de vê-lo. A multidão cercava o mestre. A Bíblia diz que ele correu, ele subiu num sicômoro bravo, e lá de cima ele observava o mestre. Ele matou o desejo do seu coração, e Jesus, observando todo o desejo de Zaqueu, toda a ânsia de conhecê-lo, Jesus o surpreendeu. Disse: Zaqueu, desce, Zaqueu, que hoje eu vou para a tua casa. Glória! Sabe o que é isso? Quando nós expressamos o desejo de conhecê-lo, de estar com Ele, Ele olha para nós e disse: meu filho, hoje eu vou mudar a tua vida, hoje eu vou entrar no teu coração, hoje eu vou fazer morada na tua alma, eu vou te justificar através do meu sangue. Glória! Bendito seja Deus. O encontro de Zaqueu com Jesus também trouxe realizações. Sim, Zaqueu era rico, mas ele era infeliz. Ele era odiado pelo seu povo, os judeus. E o arrependimento tornou real na sua vida, realizou o seu coração, pois ele achou em Jesus Cristo a resposta para todos os conflitos da sua alma.
Quantas pessoas estão desesperadas, estão buscando respostas para os conflitos da sua alma em outros lugares. Quantos vão buscar ajuda espirituais em terreiros de macumba, porque não querem pagar o preço da comunhão, porque querem respostas rápidas, porque não querem entregar as suas vidas para Jesus. Glória, aleluia. Quando Zaqueu quebrou o silêncio, atente bem para isso, que existia entre ele e Jesus, quando eles estavam assentados à mesa. Zaqueu ficou tão incomodado com a presença de Jesus Cristo. Jesus disse que ia para a casa dele. Quando chegou na casa de Zaqueu, Jesus sentou à mesa. Zaqueu sentou do outro lado, e aquele silêncio pairou naquele momento entre Jesus e Zaqueu. Mas o arrependimento já estava gerado na alma de Zaqueu. Ele já estava mudado. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ele era ladrão, e ali ele estava diante de Cristo. Ele quebrou o silêncio, e o arrependimento já estava gerado dentro da sua alma. Aleluia. Zaqueu já estava transformado por Deus. Ele já não era mais o mesmo homem, porque ele deixou fluir o arrependimento dentro do seu coração. E aquele encontro com Jesus Cristo, nós podemos analisar 3 passos primordiais que Zaqueu deu por conta do processo regenerativo da sua alma. Zaqueu, depois daquele encontro maravilhoso, ele ficou mudado. E nós podemos observar nesta manhã 3 passos primordiais do processo regenerativo da alma de Zaqueu. O primeiro está lá no versículo 3. Zaqueu procurou saber quem era Jesus. Segundo, no versículo 6, ele apressou-se para ver Jesus. Terceiro, no versículo 8, ele levantou-se. Aleluia. Quando ele levantou, ele disse para Jesus: Senhor, eu dou tudo o que eu tenho para os pobres. O arrependimento já tinha sido gerado dentro do seu coração. E restituo 4 vezes mais aqueles a quem eu defraudei. Aleluia. O primeiro passo, Zaqueu procurava por Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. É o que está faltando hoje para nós, para a humanidade deste século, que estão observando Jesus de
uma maneira diferente, apenas como símbolo de fé. Muitos vão para as igrejas, fazem suas obrigações e depois permanecem a mesma pessoa, sepulcro caiados, podre por dentro, mas bonito por fora. Mas Zaqueu, ele partiu para procurar por Jesus, para ver quem era ele, quem era o mestre que mudava coração, que salvava vidas, que ressuscitava mortos e purificava leprosos. Louvado seja Deus! Muitas pessoas não estão preocupadas em conhecer Jesus na intimidade, em entregar suas vidas para Ele. Muitos estão vidrados somente nas coisas deste mundo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Mas nós que militamos, que vivemos neste mundo, saibamos discernir, saibamos viver em Cristo, para que nós não nos embaracemos e perdemos a salvação do nosso Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha o conselho de Paulo para o jovem Timóteo. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Segundo passo primordial que Zaqueu deu, por conta da transformação da sua alma, ele apressou-se. Quando ele ouviu falar de Cristo, ele apressou-se em buscá-lo, em conhecê-lo, porque ele tinha este desejo intrínseco dentro do seu coração. Ele desceu rápido da árvore. Quando Jesus disse: Zaqueu, eu vou na tua casa, Zaqueu. Zaqueu ficou tão maravilhado, ele apressou-se em descer daquela árvore e recebeu Jesus de uma maneira gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Devemos ter pressa para estar com Jesus. Oséias capítulo 6, versículo de número 3, nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que conhecê-lo. Temos que ter pressa em conhecer Jesus. Zaqueu, naquele momento que Jesus disse: Zaqueu, eu vou na tua casa, a Bíblia nos diz que ele desceu com pressa e ele saudou Jesus. É o que está faltando para nós: pressa, vontade de conhecer o Mestre de perto, de receber a salvação em Cristo. Aleluia. E o terceiro passo primordial que ele deu, por conta do processo regenerativo da sua alma, ele levantou-se. Ele levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Levantou-se arrependido, querendo devolver tudo que havia roubado, porque o arrependimento brotava dentro do seu coração. Essa história de Zaqueu
ela nos traz à tona a necessidade que nós temos de estar diante de Jesus Cristo e procurá-lo, nos arrependendo, para que nós possamos gozar com Ele de uma perfeita comunhão. Glória!